Eles diziam que ninguém podia tocá-la, que ninguém podia olhá-la, que ninguém podia se aproximar sem morrer. A Arca da Aliança não era apenas um objeto sagrado. Segundo os textos mais antigos da Bíblia, ela era a manifestação física do poder de Deus entre os homens. Onde ela estava, o impossível acontecia. Exércitos venciam guerras, muralhas caíam, reis tremiam. E quando foi usada de forma errada, a morte veio sem aviso. A Arca da Aliança surge pela primeira vez no livro do Êxodo. Moisés havia acabado de conduzir o povo hebreu para fora do Egito, quando recebeu uma ordem direta no Monte Sinai. Deus não apenas entregou os 10 mandamentos, ele deu instruções detalhadas para a construção de um objeto específico. Nada podia ser improvisado, nada podia ser alterado. A arca deveria ser feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora. Em seu interior seriam colocadas as tábuas da lei. Sobre ela ficaria o propiciatório, com 2 querubins de ouro, de asas estendidas. E ali, entre os querubins, a presença divina se manifestaria, não simbolicamente, literalmente. A arca não era um símbolo, era considerada o trono invisível de Deus na terra. Por isso, apenas sacerdotes específicos podiam se aproximar, apenas em momentos determinados. E mesmo assim, com extremo cuidado. Qualquer erro seria fatal. E isso não era metáfora. Durante a travessia pelo deserto, a arca ia à frente do povo. Quando ela se movia, o povo avançava. Quando parava, todos acampavam. Ela determinava o ritmo da nação, e onde a arca chegava, o ambiente mudava. O episódio mais impressionante aconteceu às margens do Rio Jordão, quando os sacerdotes carregando a arca tocaram as águas. O rio simplesmente se abriu. O povo atravessou em terra seca. Não foi a fé do povo que abriu o caminho, foi a presença da arca. Mais tarde, diante das muralhas de Jericó, a arca novamente foi colocada no centro da estratégia. Não houve armas, não houve ataque direto. Durante 7 dias, os sacerdotes rodearam a cidade com a arca à frente. No 7º dia, ao som das trombetas, as muralhas ruíram. A arca venceu uma guerra sem tocar uma espada. Mas esse poder não podia ser controlado. Quando os israelitas decidiram usar a arca como um amuleto de guerra, tudo mudou. Em uma batalha contra os filisteus, levaram a arca ao campo de combate, acreditando que a vitória seria automática. Foi um erro fatal. Eles foram derrotados. A arca foi capturada. E a partir desse momento, o terror começou. Os filisteus comemoraram a captura da Arca da Aliança como um troféu de guerra. Levaram-na para o templo do deus Dagom e a colocaram como símbolo de vitória. Mas naquela mesma noite, algo inexplicável aconteceu. A estátua de Dagom foi encontrada caída diante da arca. No dia seguinte, a imagem estava novamente no chão, com a cabeça e as mãos quebradas. Não era coincidência. Logo depois, doenças começaram a se espalhar, tumores surgiram. Pessoas morriam sem explicação. O pânico tomou conta das cidades filisteias. Cada lugar que recebia a arca era atingido por calamidades, até que decidiram devolvê-la, não por fé, por medo. A arca foi colocada em um carro puxado por bois e enviada de volta aos israelitas, mas nem mesmo eles estavam seguros. Ao chegar em Bet-Semes, alguns homens olharam dentro da arca. O texto bíblico afirma que dezenas morreram instantaneamente. A mensagem era clara: a arca não podia ser profanada, nem mesmo por seu próprio povo. Anos depois, o rei Davi tentou levá-la para Jerusalém. Durante o transporte, os bois tropeçaram. Um homem chamado Uzá tocou na arca para impedir que caísse. Ele morreu no mesmo instante. Davi
ficou aterrorizado. A arca ficou meses parada, até que finalmente foi levada com os rituais corretos. Sob o reinado de Salomão, a arca foi colocada no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano, e depois disso a arca desapareceu. Quando os babilônios destruíram Jerusalém, a arca não foi mencionada entre os despojos. Nenhum registro de saque, nenhuma descrição, nenhum vestígio, simplesmente sumiu. Desde então, teorias surgiram. Alguns acreditam que foi escondida antes da invasão. Outros dizem que foi levada para a Etiópia, onde até hoje a Igreja Ortodoxa afirma guardá-la. Há quem diga que está enterrada sob o monte do templo, e há quem acredite que jamais deveria ser encontrada novamente. Porque se a arca realmente era o ponto de contato direto entre o divino e o humano, seu retorno mudaria tudo: religião, política, história, poder. A Arca da Aliança não era apenas um objeto sagrado. Era um limite, uma fronteira entre o homem e algo que ele não podia controlar. E talvez por isso ela tenha desaparecido. Não porque foi perdida, mas porque nunca deveria ser encontrada. Se você quer continuar explorando os mistérios mais proibidos da história, se inscreva agora no canal. Aqui, cada vídeo revela segredos que o tempo tentou esconder. Deixe o like para apoiar o conteúdo e prepare-se para o próximo episódio.